Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, portal do jornal Estado de São Paulo, informa que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou na manhã de hoje um texto que faz uma análise das dificuldades de se governar o Brasil. De autoria desconhecida até o momento, a mensagem avalia que o presidente está, abre aspas, sofrendo pressões de todas as corporações em todos os poderes. Bolsonaro enviou o texto a diversos grupos de WhatsApp que participa e pediu para que fosse replicado. Segundo o Estadão, junto com a mensagem, o presidente teria escrito, aspas, um texto no mínimo interessante. Para quem se preocupa em se antecipar aos fatos, sua leitura é obrigatória. Fecha aspas. Além de elencar todos os obstáculos que o presidente estaria enfrentando em sua administração, o texto ainda questiona qual seria o poder do chefe do executivo. Procurado pela reportagem do jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro respondeu por meio de seu porta-voz. Portanto, comunicação oficial. Vou ler aqui, tá? Venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Infelizmente, os desafios são inúmeros e a mudança na forma de se governar não agrada àqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Que Deus nos ajude. Essa é a mensagem do porta-voz da República, é uma mensagem oficial em resposta ao Estado de São Paulo. E aí, Vera Magalhães? Silvio, tem tantas coisas pra gente comentar nesse episódio que talvez um programa não fosse o suficiente. É espantoso esse episódio, porque é o presidente da República usando a sua comunicação via WhatsApp para propagar um texto que, a rigor, decreta a falência e o fracasso do seu próprio governo. Tem lá a palavra fracasso, não é uma coisa que eu estou aludindo do texto, que eu estou inferindo do texto, não, é textual. Diz que Bolsonaro fracassou em apresentar qualquer agenda para o Brasil. É um texto que aponta as tais corporações, assim, de uma maneira um tanto genérica, mas que ao longo dele você vai sabendo quem são, provavelmente o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, como entraves à implementação de qualquer agenda e que a vontade popular, seja ela de esquerda ou de direita, seja feita depois de uma eleição. Portanto, um texto que prega uma espécie de niilismo, né? Ele não vê saída pela política diante do estado de coisas que ele lista lá fala em corrupção, fala na compra de votos no governo Fernando Henrique Cardoso, lista um mensalão, petrolão e praticamente chega à conclusão de que o Brasil é ingovernável. Só que quem divulgou isso não foi nenhum anarquista, não foi nenhum oposicionista, não foi ninguém, um filósofo, não foi alguém que olha o Brasil a partir de fora, foi o presidente da República, eleito e empossado há menos de 5 meses, justamente sabendo do estado de coisas que herdaria. Não era novidade para ninguém a situação econômica, institucional, política e ética que o Brasil enfrentava. Bolsonaro foi eleito muito por conta disso, porque ele era a suposta negação de todas essas crises que o Brasil enfrentava, crises simultâneas, e ele era alguém que não estava alheio a tudo isso antes. Ele era um congressista, há 26 anos um congressista, portanto conhecedor das tais corporações e, diga-se, defensor dos interesses dessas mesmas corporações. Corporações que ele continua a defender e a resguardar uma vez empossado presidente. Ou a tal reforma dos militares não é algo senão a manutenção dos privilégios de uma corporação. Então, é em tudo contraditório e em tudo aí sim disfuncional que o presidente da República propague esse texto dizendo que ele deve ser lido porque ele antecipa alguma coisa. Antecipa o quê? Quais são as possibilidades deixadas por um texto como esse? Impeachment, renúncia, autogolpe, revolução a partir de dentro? São todas elas hipóteses bastante perturbadoras para se a gente imaginar que está acompanhando um governo que tem menos de 5 meses de mandato. Então ele parece instigar as pessoas a irem às ruas no ato do próximo dia 26, que está sendo convocado contra o Centrão, contra o Congresso, contra o Supremo. Portanto, aí ele dá uma de Collor, quando instou as pessoas a irem de verde e amarelo às ruas, quando já estava armado ali, uma oposição muito grande a si. E também flerta com algo como Jânio, porque fala em corporações como entes malignos, né? Representantes do lado obscuro da força, lembrando em muito as forças ocultas de Jânio Quadros.
Então, me parece muito, muito perturbador que o presidente da República propague um texto de autoria aí que agora começa a ser conhecida, um texto que circulou no Facebook, a textão do Face, propagado pelo presidente da República acerca da sua própria inviabilidade e do fracasso de seu governo, um fracasso decretado prematuramente aos 5 meses. Pois bem, eu vou passar a bola lá pro Andreasa. O que me chamou a atenção também foi a expressão, eu imagino que vocês vão falar sobre ela daqui a pouco, que o texto termina com a expressão sell, né? Vendam o Bolsonaro, porque deu errado, pessoal. É isso que diz. Vocês vão interpretando, só me chamou a atenção. Vai lá, Andreasa. Silvio, o autor se chama Paulo Portinho. O texto é de 11 de maio. Como disse a Vera, texto publicado no Facebook e, portanto, de quase uma semana atrás. É evidente que ele tem um ânimo revolucionário, como tenho falado aqui. A inviabilidade do governo porque sequestrado pelo establishment, um governo que não faz toma lá da cá, de modo que é intratável lidar com esse sistema, e a única solução é a ruptura, é a revolução. Esse é o ânimo desse texto, que é o ânimo bolsonarista. O texto é pessimamente escrito, só tem importância, e é significativo que assim seja, por haver sido compartilhado pelo presidente, mas eu me dei o trabalho, publiquei lá no blog, eu me dei o trabalho de destrinchar parágrafo a parágrafo esse escrito, né? E eu queria destacar especificamente o conteúdo logo do primeiro. Você falou no último, que fala sobre sell, né? Se você está comprado de governo Bolsonaro e de bolsonarismo, venda. O rapaz parece um agente do mercado financeiro, porque essa linguagem é do mercado financeiro. O mercado financeiro foi um dos que comprou o Jair Bolsonaro. Em certo sentido, fiador do governo Jair Bolsonaro em termos de responsabilidade. Comprou a ideia liberal do Paulo Guedes e, a rigor, em determinado momento, o mercado financeiro, de modo geral, com exceções, aderiu ao governo Bolsonaro. Não à toa está aqui o Paulo Portinho dando a sua contribuição. O primeiro parágrafo diz o seguinte, rapidamente, pessoal. Temos muito para agradecer a Bolsonaro. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito, com o Congresso, de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com os interesses dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. Esquece o centro, né? Que é significativo também no momento de polarização. E aí eu queria destacar alguns trechos aqui e fazer uma decodificação de conteúdo. Ele fala em 5 meses de um governo atípico. O que isso quer dizer? É um eufemismo para disfuncional, travado, sem projeto, um governo que se lançou a tal guerra cultural, fez disso motor do Estado e que se orienta sob a palavra da teoria da conspiração. Esse texto tem ele é triste, ele é melancólico, ele é trágico, ele é horroroso, mas ele tem um conteúdo conspirativo. Aí ele fala que o governo é sem jeito com o Congresso. Veja, o presidente compartilhou isso. O que é sem jeito com o Congresso? Significa hostil à atividade política, disposto ao choque institucional permanente, aquilo de que falo sempre aqui, com o poder da República, com o parlamento, que é o fundamento da democracia representativa, que esse pessoal não aguenta, esse pessoal não suporta a democracia representativa. O que mais? Comunicação amadora, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a comunicação amadora nada mais é do que aquilo até ontem aludido como a razão de sucesso do Jair Bolsonaro. A razão de ascensão do Jair Bolsonaro não era isso? A comunicação amadora, direta com o povo, por meio da qual haveria uma união permanente, governante, povo, para comprimir, para emparedar os poderes intermediários, no caso, o Congresso, e fazer avançar a agenda virtuosa bolsonarista. Tudo isso, nesse texto aqui, compartilhado pelo presidente da República, esse texto decreta a falência. Com um atraso de alguns meses, seria o equivalente a, finalmente, o presidente haver sido moído pela máquina de moer do establishment. Não é isso, pessoal? Vamos lá, Alexandre Borges, agora sim, você me ouve? Eu estou te ouvindo, vocês me ouvem, tranquilo? Vamos lá, segue você. Então vamos. Primeiro, é interessante, é curioso, a gente está tendo essa discussão hoje no 17 de maio, que é uma data simbólica, porque há 2 anos o Joesley Batista fez aquela
denúncia, aquela delação bomba, que virtualmente decretou o fim do governo Michel Temer. A partir dali, o governo Temer se voltou a manter, o Michel Temer se voltou a se manter no próprio cargo, e o resto da história, vocês sabem. Então, hoje, 17 de maio de 2019, são 2 anos da publicação daquela denúncia bomba. De qualquer jeito, o que acontece e o que dá a entender dessa mensagem é uma dificuldade do presidente de se relacionar com a democracia brasileira, como ela funciona, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. Ela reflete o país, ela reflete o Brasil. Ele foi eleito, assim como todos os congressistas. Todo mundo que está ali no Congresso também disputou a eleição. A maioria foi eleita ano passado, né, em 2018, e são representantes do povo tanto quanto ele, certo? Então, eu me lembro quando eu dei uma entrevista há 2 anos, que eu toquei nesse assunto, que foi quando o fenômeno Bolsonaro ainda estava bem começando, em novembro de 2017, e foi levantada a possibilidade de alguém de fora do sistema, algum outsider, entrar e ganhar a presidência da República. Eu, na época, mantenho que outsiders podem ganhar eleições majoritárias, prefeitos, governadores, né, presidentes. Isso é perfeitamente possível e já aconteceu outras vezes na história do Brasil. O que é difícil para o outsider é governar, né? Então, a Vera lembrou 2 exemplos que eu lembrei naquela entrevista que eu dei em 2017, que eu repito agora também. São 2 exemplos clássicos: Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello. São 2 ex-presidentes que até vieram identificados um pouco como contraponto a governos mais à esquerda. No caso do Jânio, do Juscelino Kubitschek, com muito gasto público, a construção de Brasília, foi um governo muito gastador e com muita denúncia de desvios e corrupção. E Fernando Collor de Mello, que veio depois do governo Sarney, que também é um governo com hiperinflação, com uma série de problemas, e enfim. E também disputando a eleição com o Lula e pintando a bandeira do Brasil de vermelha, dizendo nossa bandeira nunca mais vai ser vermelha, assumindo verde e amarelo, pedindo para as pessoas para irem à rua de verde e amarelo. Enfim, e foram 2 governos que não terminaram, né? 2 governos que tinham problemas de relacionamento com o Congresso, não conseguiam negociar, não conseguiam avançar suas pautas, escolheram o caminho do esgarçamento, da esticada da corda, de ir direto à população e pedir para a população pressionar o Congresso por conta de suas pautas, achando que a legitimidade da eleição do presidente é maior e mais forte que a legitimidade dos votos para o Congresso. E o final é a história que todo mundo sabe. Então eu espero que o que eu desejo para esse governo, para que ele dê certo, é que ele, em vez de buscar e ficar tão aberto a teorias conspiratórias, ficar tão focado nos problemas, que ele passe a focar nas soluções. E a primeira e a mais importante delas é o presidente da República assumir o seu papel de líder da nação, o papel de quem aponta rumos para a nação e conquista a população, a opinião pública e também seus representantes do Congresso para as pautas que ele considera mais importantes para o Brasil, para as quais ele foi eleito. Isso vai além de discussão de rede social, isso vai além de tweet, isso vai para o exercício da liderança no seu sentido mais nobre e mais importante, que é conquistar corações e mentes para as suas pautas. Ô Vera, vamos fazer mais uma rodada, comentar um pouco mais sobre esse textão aí, como você, para usar a expressão que você adotou. Enfim, é cheio de subliminares ali, mensagens e mensagens ele subliminares, é dramático. né? Foi uma semana dramática, né? O presidente começou a semana, vamos lembrar, no final de semana passada, antecipando um tsunami. Aí, em seguida, em Dallas, se viu diante do seu primeiro protesto de rua. Passou a subestimar esse protesto, dizer que eram idiotas que estavam indo às ruas. Reclamou da história do Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, no Congresso, seus líderes eram totalmente avacalhados pelo Centrão, que convocou um ministro para depor em plenário, adiou a votação de todas as medidas provisórias e tem 11 delas ameaçadas de caducar. Esses mesmos parlamentares viram o ministro da Economia ir ao Congresso e dizer que o Brasil está no fundo do poço e flertando à beira do abismo. E agora, na semana que vem, Silvio, diante desse caldo de cultura, da pior semana que o governo viveu desde a posse de Jair Bolsonaro, indubitavelmente a pior, chegando a semana que vem com essa perspectiva em que o presidente parece empurrar as pessoas às ruas para dar uma resposta à manifestação do último dia 15, como se ainda estivéssemos na campanha, uma coisa ele sim versus ele não,
e como se não fosse ele o presidente da República, que precisa desse Congresso, um Congresso que ele praticamente acusa de inviabilizar o seu governo, ele precisa desse Congresso para aprovar a reestruturação de seu próprio ministério, para aprovar as outras medidas provisórias, para aprovar a licença para que o governo não infrinja a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, não esteja ameaçado de incorrer em crime de responsabilidade, e que precisa deste mesmo Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Diante de tantos atropelos assim, atropelos que o próprio governo cria, a reforma, vejam, ela parece uma pauta longínqua, parece uma coisa ali hipotética que a gente vai tratar lá para frente. Por quê? Porque ela ficou parada à mercê dessas tempestades, desses tsunamis que o próprio governo cria para si. É muito sintomático que Bolsonaro tenha difundido esse texto entre pessoas com as quais ele conversa no WhatsApp, e alguma ou mais de uma dessas pessoas tenha repassado para a imprensa. Portanto, a pessoa que recebeu achou aquilo estranho e falou: opa, o presidente da República está propagando esse texto aqui. Deixa eu avisar a imprensa. Vocês percebem o que está acontecendo? Bolsonaro vai se tornando inviável aos olhos daqueles com os quais ele compartilha os seus segredos ali, as suas coisas, as suas preocupações mais íntimas. Isso se chama caminhar para o isolamento. Caminhar para o isolamento dentro do seu próprio grupo. Ministros, militares, várias pessoas com as quais eu falei a respeito desse texto tratam quase como se o presidente fosse um inimputável. Deixa isso, vai dar tudo certo. Não, Vera, tudo bem, ele está propagando isso, mas no final vai dar tudo certo. Quase como se existisse um governo que caminhará à revelia do presidente. Não é assim que funciona no presidencialismo brasileiro. Esse próprio estado de coisas que o textão do Face descreve é um estado de coisas de um presidencialismo que tem um Congresso muito forte, um presidente muito forte e que muitas vezes essas coisas não dialogam entre si. Agora, Andreasa, tinha método ao compartilhar tudo isso? Silvio, olha, eu fico tentando encontrar método nas coisas. Nesse caso, não. A não ser que nós pensemos na manifestação do dia 26, que é importante para o bolsonarismo, né? Essa a que a Vera fez referência contra o Centrão, a partir de um presidente da República que está com a visão deturpada do processo político. Aliás, ele tem a visão deturpada do processo político, inclusive estando fora do Brasil, imaginando uma conflagração maior, talvez, do que existe e apelando para a mobilização popular em sua defesa. Talvez o método passe por aí, seria consistente com o bolsonarismo, mas no final das contas, o que o compartilhamento de um conteúdo como esse expressa é fraqueza, é incompreensão, é falta de meios, é uma leitura precária da realidade, porque o que o sujeito está dizendo aqui, o que ele faz aqui é um agradecimento ao presidente da República por não haver feito nada, né? Quer dizer, precisamos agradecer, veja a mente bolsonarista, precisamos agradecer o presidente por não ter feito nada ou por não ter conseguido fazer nada, e não ter conseguido fazer nada é a expressão da impossibilidade de governar, ou seja, o modus operandi do bolsonarismo é travado pelo sistema e é a exposição disso, que é a desgraça brasileira, que o sujeito agradece. Diz o seguinte aqui, os trechos são muito importantes, todos nós sabíamos disso, das dificuldades, mas queríamos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto ou cooptado. Na próxima eleição, que foi essa, 2018, tudo poderia mudar, com o mito. Infelizmente não era isso, não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, que essa concepção de corporação e conchavo é aquilo mesmo que criminalizou a ideia de articulação política, né? Quer dizer, a relação com as demais instituições da República, isso é tido como conchavo, e em função disso o Brasil é ingovernável, segundo o texto. Isso é maravilhoso, porque cria uma espécie de virtude caótica, né? E de expressão imediata. Em 5 meses, então, o Bolsonaro provou que o Brasil é ingovernável. E agora? Aí eu pergunto, e agora? Faltam 3 anos e 7 meses.
Qual é o próximo ponto? Qual é o próximo ponto a ser provado? O que se vai provar agora? Quer dizer, eu devo agradecer ao presidente por ter endossado o texto de um celerado, que poderia ser muito bem o Jânio Quadros inculto, e que expressa indulgência para com o presidente. Eu devo ter pena do Jair Bolsonaro? Ele foi obrigado a ser presidente da República? Será que não fica claro o grau de irresponsabilidade contido nesse texto aqui, uma vez compartilhado pelo presidente? É inacreditável. É mesmo inacreditável. Mas não é inacreditável. É o bolsonarismo. Alexandre Borges, de novo você. Vamos lá. O que é sintomático desse texto e é sintomático e problemático vamos imaginar o seguinte: qual é a pauta mais importante do ano para o governo relacionado ao Congresso? Reforma da Previdência, é o que a gente fala todo dia, o que a gente fala toda hora. Existe uma boa vontade inegável do Congresso em aprovar, né? É preciso 308 votos dos deputados, 49 dos senadores para que a PEC passe, e não há dúvida, qualquer um que tenha intimidade com o Congresso e os levantamentos todos feitos sabem que vai haver negociação, ida e vinda, a reforma pode ser de 1 trilhão, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a começar do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é um defensor apaixonado da reforma, às vezes até mais do que o próprio presidente. Então, imaginar que existe, por exemplo, um conluio de forças corporativas, ocultas, contra, por exemplo, vamos começar da número 1, da pauta mais importante do país, da reforma da Previdência. Não é verdade. O Congresso está aberto para aprovar. Corta daqui, negocia dali, chama aqui, entra o item tal, sai o item tal, muda aqui uma coisa da idade, mas o Congresso está disposto a aprovar a reforma da Previdência, ou pelo menos é perfeitamente possível de conquistar os 308 votos necessários para que a reforma ande. Então, é complicado quando se vê que os primeiros percalços de um governo que começou tem muito pouco tempo, 5 meses, já são encarados como uma impossibilidade de se governar o Brasil, como se houvesse essa grande armação, conspiração do estamento, do establishment, aquelas cafonices todas que a gente ouve aqui e ali, quando, na verdade, o que a gente está precisando, e eu acho que é a grande crise, na verdade é uma crise de liderança. Se a gente tiver uma liderança madura, competente, focada nos problemas reais do Brasil, focado na reforma da Previdência, que é a nossa grande demanda, eu acho que esse discurso, em parte niilista, em parte messiânico, em parte populista, né? Chamando a população para defender o governo, enfim, isso cai tudo por água abaixo. A gente precisa um compromisso claro do Executivo com as pautas e principalmente com a reforma da Previdência, que se trabalhe executivo e legislativo lado a lado todo dia, que se vá aos estados, que se explique para os eleitores e se tire todas as dúvidas, porque o eleitor também, ele é o dia inteiro bombardeado por fake news, por notícias onde a reforma não seria necessária, que, enfim, é uma questão muito técnica que tem muito eleitor com dúvida, tem muito eleitor sendo bombardeado no WhatsApp, nas redes sociais, por notícias com informações falsas ou meias-verdades que não correspondem à realidade. Então, se o Executivo e o Congresso trabalharem juntos, não tem conspiração, não tem nada. Com trabalho, a reforma passa. Passando a reforma, o Brasil é governável, o Brasil volta aos trilhos. Então, é muito preocupante que esse tipo de ânimo esteja circulando no Palácio do Planalto, porque é o oposto que o Brasil precisa nesse momento. A gente precisa de liderança, compromisso e trabalho com as pautas e principalmente com a reforma. Quando isso acontecer, se isso acontecer, o Brasil avança. Eu gostaria de aprofundar alguns pontos, porque é preciso tomar cuidado com a ideia de associar este texto com uma jogada de toalha do Jair Bolsonaro. Quem me parece querer jogar a toalha e desembarcar é o autor do texto. O Jair Bolsonaro compartilha esse texto, como eu disse, pensando no dia 26 e em busca de uma espécie de freio de arrumação depois de uma semana muito difícil, né? Tsunami mesmo. Inclusive tsunami cujas placas tectônicas, em boa parte, foram movidas por ele para o choque.
mas é um governo inspirado pelo bolsonarismo, como eu sempre falo, que opera na linha do conflito. Então, eu acho que tem uma ordem unida aí, que o Jair Bolsonaro e os seus operadores políticos, os seus revolucionários, tentam uma espécie de freio de arrumação e uma ordem unida para reunir a rapaziada, para realinhar o discurso. Inclusive, depois do embate com Santos Cruz, aquela mensagem divulgada que teria vindo dele e que se mostrou, tudo indica, fraudada, um problema gravíssimo. Ali houve uma trava, mas eles tentam se realinhar. Então, eu até entendo a leitura da Vera, não estou discordando sobre o isolamento do Jair Bolsonaro. Apenas tendo a achar que há aqui uma tentativa de mobilização e de até vender uma ideia de isolamento para aglutinar a turma. Eu não sei se funciona, e aí a gente pode lembrar os outros personagens históricos, porque é difícil mobilização a favor de governo, a não ser que você seja petista e tenha o aparelho sindical, dependendo de dinheiro, a seu favor. Então, aqui, nesse texto, tem um drama, é uma narrativa dramática, né? Que outra coisa não faz que pintar o inimigo, tentar dar cara ao inimigo na figura das tais corporações. É um discurso tipicamente bolsonarista. Tem um trecho aqui engraçado, que é sobre a MP da reestruturação, que o sujeito pergunta, o Congresso votar, né, ter de votar a reestruturação. Isso é do interesse de quem? Qual é o propósito de o Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo, que é exclusivamente do interesse operacional deste último, além de ser promessa de campanha? Essa é a mentalidade do bolsonarismo. A promessa de campanha resolve tudo. O Jair Bolsonaro prometeu, o parlamento tem que submeter. E o sujeito não entende a própria ideia de república, de partição de poder, de cobrança, de conflito, de equilíbrio, de pesos e contrapesos, de fiscalização, para evitar excessos, avanços sobre prerrogativas. Então, por que é de interesse exclusivo do Executivo que o Legislativo precisa participar? Para que não haja um superpoder do Executivo frente a outro poder. Mas isso o bolsonarismo não entende. Aqui, nesse texto, há uma insatisfação, é uma coisa perceptível. O sujeito não admite que o Jair Bolsonaro não seja imperador. Ele não entende o nosso sistema, ele não entende o nosso regime, ele não está conformado. Então, ele acha que o presidente da República, porque foi eleito, como se o parlamento não tivesse sido eleito, que o presidente tem que passar o trator com a chancela, com essa união com o povo. É um troço, quer dizer, o texto, eu já falei, eu não conheço o rapaz, foi candidato inclusive pelo Novo. Não é uma questão individual, tem todo o direito de escreveu no seu Facebook privado. O problema aqui é o presidente haver compartilhado. O compartilhado significa que ele leu isso aqui e corroborou um texto que prega o fim do seu governo. O rapaz quer desembarcar, o presidente não. Ele quer aproveitar esse drama aqui para chamar a galera, para mobilizar a rapaziada. Pois é, mas aí quando você mobiliza a rapaziada e o negócio não sai como você queria, você queimou mais uma etapa, a se inviabilizar, né? Porque um populista sem povo é uma equação bastante complicada e o Bolsonaro está caminhando para virar um populista sem povo. Por quê? O que faz o populista, né? Ele grama um pouco, constrói um arcabouço de apoio e aí ele passa a dar o bypass nas instituições, né? Então ele galvaniza um apoio popular baseado ali em populismo, medidas que aumentam o bem-estar das pessoas, a sensação de bem-estar, e depois você se insurge contra as instituições. Em alguma medida, não muito, porque teve pruridos para se insurgir contra as instituições, o Lula fez isso. Primeiro, tratou de tentar aumentar o bem-estar das pessoas. O chavismo fez mais ou menos isso. Ganhou o apoio, o respaldo da população, baseado ali em litros de petróleo, na época da bonança do petróleo, etc, etc. O Bolsonaro assume, antes de qualquer coisa, começa a fazer medidas altamente impopulares contra a educação, contra o meio ambiente, achando que essas são áreas comandadas e apenas povoadas por esquerdistas, como se o meio ambiente não dissesse respeito ao conjunto da população e a educação idem.
Aí ele atira contra o Congresso e contra o Judiciário, portanto, queimando uma etapa. E agora chama as pessoas às ruas no auge dos seus problemas com o Congresso e no auge da sua impopularidade. Eu tendo a achar que essa conta não fecha. Essa conta não fecha só com maquinação de redes sociais. Eu venho me batendo sobre isso há muito tempo aqui, gente. Não é um plano diabólico de alguma alma inteligente das redes sociais que vai fazer com que o Bolsonaro reinvente a institucionalidade brasileira. Esse próprio texto diz que apostar numa ruptura institucional no Brasil não é tão fácil quanto fazê-lo na Venezuela ou na Argentina, porque aqui as instituições são mais funcionais, elas são mais fortes. Também não dá para brincar de Trump tendo a economia indo tão mal como está a brasileira. Uma coisa é o Trump fazer bravata contra a imprensa, desafiar a China estando à frente da economia dos Estados Unidos. Outra coisa é o Bolsonaro virar a tia do Zap e começar a mandar textão do Facebook, estando o país na bancarrota que ele está. As coisas não conversam entre si, vocês percebem? Minha mãe tinha uma expressão para isso. Ela falava assim: minha filha, o povo do baile não se conhece. Nesse caso, o povo do baile não se conhece. Não dá para falar em revolução cultural com gente desempregada na rua, gente. As duas coisas não param de pé. Alexandre Borges. Vamos lá. Esse texto, outro ponto importante se as coisas estão dando errada, é necessário achar um culpado, né? Um bode expiatório. Onde está, quem é que está tramando contra o Brasil? Então, esse texto elege as tais corporações, né? O que vem acrescentar ao discurso que já culpava Congresso e Centrão, né? Que existe uma acusação no ar que está sendo fomentada em rede social, enfim, de que o Brasil não estaria avançando quanto deveria, porque tem inimigos que jogam contra o país e muitas vezes você vê a expressão Centrão o Congresso, o que é um pouco perigoso. Por quê? Quer dizer, o Congresso é o inimigo do Brasil, o Congresso é o inimigo da reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele é contra a reforma da Previdência, ele é um inimigo. Então, assim, é muito complicado. Se o Congresso Nacional, se os deputados estão, por exemplo, chantageando, porque tem sempre essa acusação velada no ar, seria uma chantagem ideológica, onde o Congresso estaria querendo que o governo desse dinheiro, desse cargos, desse todo tipo de vantagem, para que o Congresso, que não pensa no país, está de costas do país, ele aprovaria, então, as pautas do Executivo, que o Executivo, sim, que é patriota, que é impoluto, que pensa no país, enfim. Então, se existe, vamos sair da abstração, vamos sair da acusação velada. Quem é o deputado? Quem é o senador? Quem é que está travando o avanço do país? Quem é o tal do Centrão que não está aprovando, por exemplo, a reforma da Previdência ou o pacote anticrime? Porque ou a gente dá o nome aos bois, ou fica essa coisa no ar, que nada acontece, as coisas estão travadas, as coisas não andam, e a gente fica nesse clima meio quase de anomia, sem saber para que lado que vai. Então, o país precisa parar de brincar com esse tipo de coisa, isso é muito perigoso. A gente precisa de um foco, a gente precisa de liderança, precisa caminhar por uma série de pautas importantíssimas e urgentes, e se houver alguém no caminho disso, se tiver alguém, por exemplo, dinheiro, ou pedindo cargo, seja lá o que for, que seja denunciado, se é caso da política, é um caso de polícia. Agora, é preciso que haja a condução dos negócios do país de uma maneira onde a gente destrave, foi o que foi levantado pelos meus companheiros, hoje a Bolsa está fechando abaixo dos 90 mil pontos, foi 89, o dólar está 4 e tanto, enfim, não é brincadeira, a gente precisa ter foco, levar essas questões a sério, sair das redes sociais, sair do palanque e começar a resolver.